Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Que quem vos fala é o pastor Jusley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera. E eu gostaria de meditar num texto que se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículos de 2 a 5, que diz assim, acompanhe comigo. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filho. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e nem beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aleluias. Os 5 erros capitais de Sansão. Conforme o texto que nós lemos, meus irmãos, Sansão ele foi uma pessoa que tinha tudo para fazer diferença na sua geração. E nós encontramos muitas pessoas também dentro do seio das nossas igrejas que tinham tudo, mas tinham tudo mesmo para poder fazer diferença no meio em que vive, no meio da sua geração. Sansão foi nazireu, separado, dedicado ao Senhor. Ele foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel, do jugo dos filisteus. O anjo chega para a esposa de Manoá e diz para ela, olha, você não pode ter filho, mas você terá um filho, e esse filho vai ser dedicado ao Senhor, ele vai ser nazireu, né? Não pode ser cortado o cabelo dele, vai ter que ter um certo cuidado com a bebida, com o alimento. Esse menino vai fazer diferença, esse menino foi escolhido para fazer a libertação do meu povo. Mas suas escolhas erradas anteciparam a sua morte e mudou o destino da sua vida. Meu amigo pastor Elton, de Cuiabá, ele escreveu um artigo muito interessante sobre destino e consequência. Destino e consequência, meus irmãos, as escolhas que nós fazemos podem mudar para sempre o destino da nossa vida. E assim aconteceu com Sansão. Ele tinha tudo para fazer diferença. Ele poderia ter feito muito mais. Ele foi o libertador, sim, de Israel. Ele provocou ali a morte de muitos filisteus, mas ele poderia ter feito muito mais e a sua vida poderia ter um destino diferente da qual ele escolheu. Eu gostaria de falar sobre esses 5 erros capitais de Sansão. Primeiro, ele despreza a sua herança. Sansão, ele nasceu numa casa piedosa, de pais que criam na oração. Sansão, meus irmãos, era uma dádiva especial de Deus para os seus pais e para a sua nação. Ele foi promessa de Deus. A sua mãe ela não podia ter filhos, mas um anjo chegou para ela e falou, olha, você vai ter filho sim, o seu filho vai fazer diferença na terra. Ele teve um pai que orou por ele. Versículo 8, me ensina que nós devemos fazer, ensina ali para o pai aquilo que ele deveria fazer para o menino quando o menino nascesse. Os pais, meus irmãos, tinham temor a Deus
e tentaram transmitir isso ao seu filho. Sansão, ele desprezou uma investidura especial do Espírito Santo que o tornou conquistador. Sansão era tão especial, meus irmãos, que o Espírito Santo envolvia a vida dele e ele saía arrebentando tudo, ele saía matando o inimigo, ele saía destruindo, destroçando o inimigo. Tudo pelo poder, pela investidura do Espírito Santo. Sansão foi chamado por Deus para ser um nazireu, ou seja, separado, totalmente entregue a Deus. Já adulto, Sansão, ele tem por herança, uma herança maravilhosa de Deus para a sua vida. Mas em vez de viver para Deus, ele resolve viver para si, de forma leviana. E quantas pessoas você poderia listar que poderiam ter vivido para Deus, que poderiam ter sido uma bênção no seu ministério, que poderiam ter sido bênção dentro da sua igreja, que poderiam ter sido bênção para os seus pais, para a sua família. Escolheram viver para si, escolheram viver no mundo, escolheram, ser leviano, escolheram ou deixaram de escolher a presença de Deus, ou a ação, a investidura do Espírito Santo sobre a sua vida. Um segundo erro capital de Sansão, ele afrontou os seus pais. E a forma como nós lidamos com os nossos entes queridos pode ser uma evidência, escute o que eu estou te falando. A forma como nós lidamos com os nossos pais, com os nossos entes queridos, pode ser uma evidência do declínio espiritual. Ele, em vez de ficar em seu território, limite de Israel, ele foi ao território do inimigo e apaixonou-se por uma mulher pagã. Meus irmãos, Sansão conhecia as leis de Deus, mas resolveu ignorá-las. Ele declarou aos pais sobre Dalila, o seu amor por ela. Ele não pediu. Quando os pais o tentaram lembrar da lei de Deus, ele insistiu: eu quero esta e pronto. Só me serve esta. O fato da sua vontade de desagradar aos pais não incomodou a Sansão. Irmãos, você que me ouve, jovens, você que me ouve, os jovens cristãos, eles precisam meditar com cuidado quando eles afrontam os seus pais piedosos, que conhecem a palavra de Deus. É um perigo. Você está brincando, você está desafiando a autoridade dos seus pais. Deus colocou os seus pais para poder abençoar a sua vida. Então ouça mais os seus pais, não façam escolhas erradas, pensando nas emoções, naquilo que é melhor para você, mas faça as suas escolhas debaixo da poderosa e portentosa mão do Senhor. Um terceiro erro que Sansão cometeu, ele contamina o seu corpo. Naquela época, meus irmãos, os pais, eles faziam os arranjos para o casamento. Entre o noivado e o casamento havia um período de duração de diversos meses. Deus deu poder para Sansão dominar o leão e matá-lo. Meses depois, Sansão, ao retornar para completar o casamento, ele encontra mel na carcaça do leão. E ele usa dele, ele toma isso. E para o judeu isso era impuro, ele não podia tocar em coisas mortas. Em Números 6, capítulo 6, versículos de 6 a 9, nos conta que o nazireu não devia jamais tocar num cadáver. Sansão contamina-se deliberadamente por causa do mel. Quantos cristãos de hoje contaminam-se deliberadamente para desfrutar
de um pouco do mel da carcaça do leão, talvez por uma amizade, talvez por sexo, talvez por um filme proibido. Sansão, como nazireu, ele não tinha o direito de tomar por esposa uma das filhas dos filisteus e de realizar um casamento mundano. Um quarto erro de Sansão, ele desconsidera a advertência de Deus. Capítulo 15, aparentemente, de Juízes, é um capítulo de vitórias. Contudo, termina com um homem forte, absolutamente exaurido pela falta de água. Sansão havia queimado o campo dos filisteus, mas este sobe e queima a casa da mulher que ele amava. Sansão, meus irmãos, ele vinga a morte deles, mas o seu próprio povo vira-se contra ele e o entrega ao inimigo. Deus liberta Sansão, mas o Senhor o adverte o quanto ele era fraco. E existem apenas 2 orações feitas por Sansão. Uma por água, Juízes 15, versículo 18 a 20. E uma outra é quando ele pede força para destruir os filisteus. Juízes capítulo 16, versículo 20. Vejam bem, 2 orações. Pelo menos o livro só registram essas 2 orações. Seus pais, eles eram devotos. Porém, Sansão não seguiu o exemplo deles. E quantos filhos não seguem o exemplo dos seus pais? Ele não tinha uma vida de oração. Deus o adverte aqui, mas ele não presta atenção na advertência feita por Deus. E uma quinta e última advertência, ele brinca deliberadamente com o pecado. Sansão, meus irmãos, já tinha problema com uma mulher, mas agora tenta de novo e dessa vez penetra no território do inimigo de Gaza. Deus mais uma vez o adverte ao permitir que os inimigos quase o peguem, mas Sansão ainda se recusa a se arrepender. Nesse momento, Dalila entra em sua vida e o leva à ruína. E é chocante, viu, meus irmãos, ver um nazireu escolhido por Deus, separado por Deus, dormir sobre os joelhos de uma mulher perversa. Mas isso acontece quando as pessoas escolhem desprezar os conselhos dos entes queridos e do Senhor. 3 vezes Dalila instiga Sansão e 3 vezes ele mente para ela. A cada vez o inimigo estava o atacando. Portanto, ele deveria perceber que estava correndo um grande perigo. Provérbios 7, 21, 27, fala que ele dormia enquanto devia estar bem acordado. Como é perigoso, meus irmãos, brincar com o pecado. O resto da história de Sansão mostra o trágico fim de um crente que não deixa Deus traçar o seu caminho e a sua vida. Conforme a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais, tudo ele fará. Ele perde o cabelo, símbolo da consagração a Deus. Ele perde a luz, visão espiritual, pois os filisteus furaram seus olhos. Ele perde a liberdade, o amarraram com 2 cadeias de bronze. Ele perde a sua utilidade para o Senhor. E como é terrível, meus irmãos, nós perdermos a utilidade para o Senhor. Nós fomos escolhidos e separados para fazer a obra do Senhor, para levar a palavra às pessoas que estão morrendo
É terrível, meus irmãos, quando nós perdemos a utilidade para o Senhor. Alguém disse que o versículo 21 retrata a cegueira, a prisão e a opressão resultantes do pecado de Sansão. Isso inicia-se quando deliberadamente desprezamos as bênçãos do Senhor e afrontamos os nossos pais. Sansão, ele perdeu seu testemunho, pois era motivo de chacota. Sansão, meus irmãos, retrata as pessoas que têm poder para dominar os outros, mas não têm poder para dominar a si mesmo. Ele pôs fogo no campo, mas não conseguiu controlar o fogo da luxúria. Ele matou um leão, mas não pôde matar as paixões da carne. Ele quebrou com facilidade as correntes, mas os grilhões do pecado gradualmente o prenderam com mais força a sua alma. Veja que tragédia. E por fim, meus irmãos, Sansão, ele é lembrado por aquilo que destruiu e não pelo que construiu. E eu quero dizer para você, seja lembrado por aquilo que você construiu e não por aquilo que você destruiu. Eu tenho certeza que, analisando o texto de Juízes, em que fala especificamente dos 5 erros, 5 pecados capitais de Sansão, serve de alerta para nós e para os nossos filhos, para ouvirmos mais os nossos pais, piedosos, homens valorosos, homens de oração. Você, jovem que me ouve, preste atenção mais nos seus pais. Eles oram por você, eles velam por você. Que o Senhor te abençoe. Ore comigo. Pai amado, Pai querido, eu te peço nesta hora agora, neste momento, que o Senhor visite meu irmão e a minha irmã, que estão com muita dificuldade, estão com medo deste momento que nós estamos passando. Que o Senhor vá ao encontro deles e que eles sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Que eles sintam agora o teu cuidado, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles agora neste momento. Obrigado por este momento que o Senhor nos concede de ouvirmos a tua palavra, que a tua palavra sempre possa nos ensinar, nos exortar e edificar as nossas vidas. Fiquem com Deus, que o Senhor nos permita um novo momento como este, de meditarmos na tua palavra. Um grande abraço, em nome do Senhor Jesus.